Olá, amigos! Hoje não vamos falar de geopolítica complicada, mas sim de coisas mais simples e bastante interessantes. Mal-entendidos comuns que as pessoas cometem quando se trata de países. Vamos começar. Se você digitar na caixa de pesquisa do Google, com a frase Geórgia, o primeiro resultado será o estado do sudeste dos Estados Unidos, com o apelido de Peach State. Durante os séculos 19 a 20, era famosa por seu cultivo de pêssego de alta qualidade. E para promover o turismo, as pessoas deram a ele o apelido de Estado do Pêssego. Embora a Geórgia cultive muitos amendoins hoje, ninguém tem a menor intenção de renomeá-la. Referindo-se à frase Geórgia, o Google parece um pouco tendencioso. Também é o nome de um país, mas aparece no número 2. É por isso que algumas pessoas aprendem tudo pela metade, facilmente confundidas que a Geórgia é apenas um estado americano. Por mais de 100 anos, este país, chamado Geórgia, esteve sob o domínio do Império Russo e da União Soviética. É emprestado da palavra persa Gurga, que significa terra dos lobos. Após a independência, eles não quiseram falar sobre memórias dolorosas, então mudaram seu nome para Geórgia, a transliteração inglesa de Geórgia. Além disso, o nome oficial em seu país também é conhecido como Sakartvelo, que significa terra dos Kartli, nome de uma antiga tribo indígena da região. Uma confusão semelhante. Turk é o nome em inglês para a Turquia. Se não aprendermos, isso levará a mal-entendidos sobre o significado dessa frase. A Turquia no nome do país Turquia é derivada do latim medieval, que significa terra dos turcos. E a Turquia com o significado de Peru tem uma história interessante. Uma espécie de galinha da África chamada Guinea Fowl. Por volta do século XV, os comerciantes espanhóis trouxeram esta raça de frango para a Europa, mas não sabiam qual era o seu nome. No caminho, eles pararam em um restaurante na Turquia para comer. Eles trazem galinhas, Guinea Fowl para o chefe cozinhar aqui. Como a comida é tão deliciosa, eles acham que essa raça de galinha é provavelmente de origem turca. Então eles o chamavam de Turkey Cock, referindo-se ao galo. E Turkey refere-se à galinha fêmea. Mais tarde abreviado para Turquia, para facilitar o uso. Em seguida, confusão entre árabes e muçulmanos. Vamos tentar fazer um pequeno teste. Entre o número 2 e o número 1, quem é muçulmano? Você adivinhou o número 1, certo? Errado. Essa pessoa é um cristão. A seguir, quem deles são os árabes? Você ainda está adivinhando o número 1. Errado. Ele é grego. Por que você ainda está adivinhando errado 2 vezes? Simplesmente porque queremos. Na verdade, você provavelmente adivinhou certo. Primeiro, vamos distinguir os árabes. Por volta do século VII d.C., os povos semitas da Península Arábica uniram as tribos e desenvolveram técnicas avançadas de luta. Eles começaram a invadir para expandir suas terras e riquezas. A mais famosa é a dinastia Omíada, com um território de até 11,1 milhões de quilômetros quadrados. Ao longo do tempo, sob a mesma regra, as pessoas que vivem aqui têm muitas semelhanças culturais e linguísticas. Hoje, eles estão concentrados principalmente em 22 países do Oriente Médio e Norte da África. No entanto, por medo da guerra ou por querer encontrar um lugar melhor para viver, algumas comunidades árabes migraram para a Indonésia, Rússia, Canadá ou Chile. Então, existe uma maneira de diferenciá-los com base na aparência? A resposta é não. Simplesmente porque os árabes vivem em muitos países. Cada lugar tem um clima, dieta e hidrogeologia diferentes. Essas coisas afetam o genoma humano, que determina a aparência. Portanto, pessoas que vivem no mesmo país, afetadas pelos mesmos fatores, podem ter mais semelhanças do que em outros países. Em suma, é impossível distinguir os árabes pela aparência. Em segundo lugar, os muçulmanos, diferentes dos anteriores, podemos distingui-los completamente por suas roupas. Se um homem usa uma túnica branca, também conhecida como talbot tobe, combinada com um kufi ou um lenço na cabeça com uma faixa preta, quase 99% deles são muçulmanos. O 1% restante são pessoas que o usam para enganar. Este tipo de traje é modelado após o vestido do profeta que deu origem ao Islã, Muhammad. Imitá-lo é piedoso e louvável. Para as mulheres, elas são incentivadas a usar o jilbab, uma grande vestimenta externa que cobre todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. E kimar, uma espécie de véu cobrindo a cabeça, ombros e peito das mulheres. O objetivo é mostrar humildade, esconder todas as partes sensíveis do corpo. No entanto, isso não é exigido no Islã ortodoxo. Em muitas partes do mundo, as mulheres também se vestem quase como muçulmanas para evitar o calor ou o frio. Portanto, não podemos distinguir definitivamente as mulheres muçulmanas por suas roupas. Mal entendido 4.
Os judeus são um dos povos mais inteligentes do mundo. Este é um pensamento bastante comum. Mostraremos a verdade. Estes são os 15 países com o QI mais alto do mundo. Existem países ricos, existem países pobres. Quanto ao povo judeu, o país com maior número de pessoas é Israel. Eles são apenas medianamente inteligentes. No entanto, não apenas em Israel, mas também na América ou na Europa, o povo judeu tem uma taxa de sucesso muito alta em dinheiro. Este é um fato comprovado. Além dos fatores favoráveis facilitados pelo governo anfitrião, vale a pena aprender com os judeus bem-sucedidos, por várias razões. Em primeiro lugar, sendo um povo errante, sem pátria, sem dinheiro, será desprezado, pisoteado e oprimido. Portanto, para sobreviver, eles devem ter dinheiro, devem ser ricos. Isso se chama motivação. Em segundo lugar, os judeus têm uma história difícil de discriminação. Já na Idade Média na Europa, eles não tinham permissão para possuir terras. Portanto, a única maneira de ganhar a vida é negociando. Em meio à dificuldade, eles criaram muitas maneiras únicas de ganhar dinheiro, incluindo serviços de empréstimo com fins lucrativos. Mais tarde desenvolveu-se nos primeiros sistemas bancários na Europa. Terceiro, também por causa da opressão constante, a comunidade judaica tem uma profunda coesão para sobreviver. Eles não têm medo de compartilhar os segredos dos sucessos com os outros, além de gastar dinheiro generosamente para ajudar uns aos outros. O exemplo mais óbvio: as comunidades judaicas americana e europeia foram os maiores doadores para Israel, quando restabeleceram o país em 1948. Eles emprestam dezenas de milhões de dólares por ano, mas não cobram juros. Finalmente, para ter sucesso, conhecimento e sabedoria são necessários. Os judeus atribuem grande importância à educação. Eles ensinam seus filhos sobre dinheiro desde cedo. Quando crescem, claro, também mandam os filhos para os melhores lugares para estudar.